José Ricardo Machado é pedagogo, professor de educação física e de letras, especialista em psicopedagogia, psicomotricidade, inteligência socioemocional, educação parental, psicologia positiva e neuroaprendizagem, graduado em ciência da felicidade e formado em psicanálise, mestre em educação física, doutor e pós-doutorando em educação, professor concursado em educação física no estado do Rio de Janeiro e em escolas privadas de Rio das Ostras e Macaé, ministrando educação socioemocional e também redação. Professor de pós-graduação em psicopedagogia e psicomotricidade, orientador de alunos de mestrado e doutorado, autor de diversos livros, palestrante sobre parentalidade para as famílias, educação socioemocional nas escolas e saúde e bem-estar nas empresas, mentor de famílias com TDAH. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Brincar. E hoje nós falaremos sobre bem-estar e felicidade na escola. Onde o brincar está inserido, hein? É claro que brincando somos felizes, não é, Victor Meirelles? Com certeza, o Pati Fonte. Eu fico aqui todo animado, aqui com muita alegria. E você falou em felicidade, eu fico aqui, pensando em convidar você que tá aí, se segura nesse balão de felicidade e vamos começar a pegar aí, esses recortes de palavras e conhecimentos que vai rolar aqui daqui a pouco e colar no seu álbum de figurinhas da vida. E vamos que vamos. E lembrando pra você que não me conhece, eu sou o Victor Meirelles, eu sou um homem negro aqui, tô com um terninho aqui bem bonitinho, ou bonitão, e também tô com óculos aqui que a atriz Alice Emery fala que é futurista, fala, Victor, esse óculos é maravilhoso, futurista. E você, Paty? Bem, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, escuros, estou com batom vermelho, com a blusa azul, com o logo do Brincar e um blazer roxo. Mas, para você que não me conhece, eu sou a professora Pati Fonte, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil. E eu peço que você agora curta, compartilhe, comente, porque o nosso convidado merece todos os comentários. Vocês hoje vão conhecer um cara que é graduado em Ciências da Felicidade, Victor Meirelles. Isso é muito interessante, não é? E tem um vasto currículo, como vocês já escutaram, mas agora vocês vão poder conhecer. E ele vai depois assistir e ler todos os comentários. Então começa a comentar aí. E se você fizer um print ou fotografar, marca a gente, né? Sim, marca a gente, marca aqui o Victor Meirelles, seu artista palestrante, marca a Pati Fonte, marca Congresso Brincar e vem pra cá, seja bem-vindo, meu convidado de hoje, professor José Ricardo Machado. É um prazer ter você aqui, que alegria, que honra. Seja muito bem-vindo aqui à família do Pode Brincar. Olá, Paty. Olá, Victor. Tudo bem, gente? Olha, satisfação estar aqui com vocês nesse momento. E eu espero de verdade que a gente possa, durante esse tempo do nosso podcast aqui, trocar bastante ideia e, dessa forma, passar as informações que a gente está aí muito ansioso para compartilhar. A ideia é essa mesmo, que seja uma troca de experiências, que seja um bate-papo, que as pessoas que estão em casa nos assistindo possam também colaborar com a gente. E realmente eu fico muito feliz de ter você aqui, que é meu colega de editora, autor de vários livros pela WAK, assim como eu. E nós já conversamos em lives passadas do Congresso Brincar, já participei de lives também a convite seu. Então não poderia deixar de convidá-lo também para esse novo programa, que é o Pode Brincar. Pode ou não pode brincar? Vamos começar falando sobre isso? Vamos sim. Podemos ou não podemos brincar? Devemos brincar. A brincadeira, a gente pode considerar que é um cenário para que as emoções venham à tona, para que a gente desenvolva habilidades, para que a gente se relacione
com os outros. Então, podemos e devemos brincar. E brincar em todas as idades, não é? Brincar em todas as idades. A gente precisa continuar brincando. Ziraldo dizia que, quando ele produziu a obra Menino Maluquinho, que ao final da obra, todos que tiveram contato perceberam que de nada tinha de maluquinho aquele menino. Era uma criança feliz e que se tornou um aluno, um adulto legal. Então, vamos brincar para todas as idades. E aí você falou uma criança feliz, e eu já pensei, você que é especialista em inteligência emocional, você que é graduado em ciências da felicidade, depois vai contar melhor isso pra gente, acho que é a pessoa muito adequada para me responder uma pergunta que eu sempre comento nas palestras, porque eu li uma pesquisa que dizia assim, o que você mais lembra do seu tempo de estudante? E cada um respondia ali o que lembrava. E no final, eu trazia a pergunta central, que é que eu vou fazer para você agora. É preciso ser feliz na escola? É preciso, e eu diria que a escola podemos considerar como um laboratório para a felicidade. Porque muitos estudos comprovam, e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do programa hoje, que as relações, em grande parte, são responsáveis por nos tornar pessoas mais felizes. E o que nós temos na escola? Relações. Então, desde o momento em que você entra na escola até o momento que você sai, você está se relacionando. A gente vai lembrar que a família, ela é o primeiro vínculo social da criança e o segundo é a escola. Então, esses locais de convívio são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. E uma criança, um adolescente e um jovem que está na escola, necessariamente, ele está se relacionando. E dentro dessas relações acontecem aspectos que são importantes para desenvolver as nossas habilidades. E uma dessas habilidades é a inteligência emocional, que, como dizia o grande precursor da inteligência emocional, a inteligência emocional, ela é uma habilidade. Se é uma habilidade, ela pode ser treinada. E se ela pode ser treinada, aonde é que nós treinamos muitas coisas da nossa vida? Na escola. Então, podemos ser felizes, a escola pode ser, e eu considero sim um laboratório para a felicidade. Você sabe qual foi a resposta dessa pesquisa? Você imagina, José Ricardo? Imagina, Victor Meirelles? Não, diz aí, Paty. Vocês aí imaginam? O que as pessoas mais lembram do tempo de estudante? Será que era... Nem um chute, gente, nem uma hipótese. O professor? Do professor? As brincadeiras? Das brincadeiras? Do intervalo, do recreio? Do intervalo, do recreio? Da aula de educação física? Olha, você veio e quase gabaritou. Maior parte lembra das aulas de educação física e do recreio. Mas no topo mesmo da lista está o que você falou. As relações. Lembrança daquele amigo, daquela amiga que era muito próxima e que de repente perdeu o contato, daquele crush, ou daquele professor que motivou. Ou seja, as lembranças estão nas relações e não nos momentos de aula mesmo, de conteúdo. E falando em relações em momentos de aula e conteúdo, professor José Ricardo, me diz pra gente aqui, diz pra todo mundo que tá aqui olhando, vendo a gente, a importância dessa palavra, desse conceito, dessa emoção que é a felicidade, para que a gente possa aprender cada vez melhor, cada vez mais alegre. Primeiro que é um ponto importante da gente entender que a felicidade não é um momento. Então, o momento a gente categoriza como a alegria, a tristeza, o sentimento de ansiedade, por exemplo. Porém, a felicidade é um processo. E hoje em dia a gente discute muito isso. As pessoas estão em busca da felicidade. Então, a primeira coisa é pensar que a felicidade não é um produto final, ela é um processo. Então, enquanto eu busco alcançar os meus objetivos, eu preciso me sentir uma pessoa feliz. E o que é se sentir, o que é se considerar uma pessoa feliz? É quando você está na busca desses objetivos, porém, contudo, ao longo desse processo, você se relaciona, você valoriza aquilo de bom que você vivencia durante esse momento. Um estudo feito, talvez o estudo mais longínquo que nós temos aí do desenvolvimento humano, que Harvard começou em 1938, e ele ainda continua sendo executado, porque entenderam que é um estudo
que não deveria ser finalizado. Lá em 1938, pegaram alguns meninos de um bairro pobre em Boston, e aí decidiram iniciar esse estudo com eles sobre o desenvolvimento humano. E perguntaram para esses jovens, que muitos já estavam inclusive na universidade, qual era o objetivo deles na vida. Então, 80% desses jovens disseram que queriam ser ricos, que queriam ter dinheiro. E grande parte destes considerou também a fama como algo para se sentir feliz. Ou seja, eles visualizavam num produto final. E ao longo dos anos, esses jovens que foram amadurecendo, foram se tornando adultos, constituindo famílias, eu estou dizendo algo em torno de 700 homens que foram pesquisados ao longo dos anos, mostrou que sempre que eles eram revisitados nessa pesquisa, seja nas salas de suas casas, dentro de um ambiente de terapia, dentro de exames, o que era percebido que a grande maioria considerava importante eram as suas relações, era a constituição da família, eram as amizades, aquilo que era verdadeiro dentro dos seus relacionamentos. Então é pensar que a felicidade ela é um processo e não um produto final. Seriam momentos de alegria? Podemos dizer que é o somatório de momentos de alegria, mas que durante esse momento, se as tempestades acontecerem, eu preciso entender que elas vão passar. Assim como a alegria também vai passar. E aí, entendendo que a felicidade é o que acontece nesse intervalo entre a montanha-russa da nossa vida, em momentos bons e momentos difíceis, a gente consegue ter uma saúde mais plena e duradoura. Ô, professor, você falou aí sobre família, e aí falou sobre escola, educação, e eu fiquei lembrando que muitas das vezes algumas pessoas falam que a escola é a nossa segunda casa. E aí, pensando que a escola é a nossa segunda casa, o que a gente tem em casa? Uma relação familiar, uma relação parental. Então, eu queria saber a importância dos professores, da gestão pedagógica, entender esse sentido de família e também reproduzir, já que a nossa educação é mais reprodutora do que produtora, como que a gente faz para trazer o que a gente tem na nossa casa, primeira, para dentro da escola? Isso é um grande desafio, Victor, porque imagina, um professor numa sala de aula com 15, 20, 30 indivíduos, crianças, jovens, adolescentes, cada um com a sua realidade familiar, cada um com a sua carga emocional. E esse desafio se tornou até maior pós-pandemia, porque esse resultado emocional do que todos nós vivenciamos foi para dentro de sala de aula. Então, isso é um desafio muito grande para o professor, entender essas demandas que elas são muito particulares, são muito individuais, e como lidar com isso dentro de sala de aula. Você falou bem sobre uma educação produtora. Então, que educação é essa, né? Que escola é essa? Que escola que eu, enquanto pai, quero para o meu filho? Que escola é essa que eu tento desenvolver no dia a dia das minhas aulas dentro de sala com os alunos? Respeitando essa individualidade, entendendo que criança, que adolescente é esse que chega na minha sala de aula para mim todos os dias e que na maioria das vezes esse adolescente, essa criança não vai estar igual à aula anterior, não vai estar igual ao dia anterior e que não será essa mesma criança e adolescente no dia seguinte. Então entender isso. Agora é um grande desafio que o professor ele precisa de suporte, até porque ele também tem professores têm as suas demandas emocionais. Então, é um grande desafio no nosso dia a dia. E era exatamente isso que eu queria te perguntar agora, José Ricardo, sobre a saúde mental dos professores, porque existe uma pressão muito grande e agora também com a BNCC sabemos da importância de desenvolver as competências socioemocionais desde a mais tenra idade, então nas crianças e também nos adolescentes, mas como fazer isso se sabemos que a maior parte dos professores vive num atribulado momento com saúde mental abalada, o seu psiquismo abalado, precisando de medicação. Muitos aí até abandonam a profissão por conta disso. São altíssimos, né, os índices de professores que deixam de lecionar.
por problemas de saúde mental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Olha que interessante, Paty. Em 2017 ou 2018, não me recordo exatamente agora, mas foi nesse período. Já começávamos a desenvolver com mais propriedade, de forma mais sistematizada, a educação socioemocional na escola, dentro do local onde eu trabalho. E aí, naquele processo de entender a BNCC, de colocar isso em prática na sala de aula, uma colega uma vez me fez uma pergunta, e que é uma inquietação que eu tenho até hoje e que vou continuar tendo. Ela disse para mim assim: com tudo isso que está acontecendo, com a proposta da escola olhar para o socioemocional dos alunos, a gente tem conseguido visualizar outras questões em sala de aula. Mas e quem é que cuida da gente? Então essa pergunta, ela tem me inquietado ao longo desses anos e que eu com certeza vai continuar. Porque, como eu acabei de falar, a gente discutindo aqui sobre o professor estar com essa demanda em sala de aula, mas ele tem as demandas dele, demandas pessoais, demandas particulares. E como que ele lida em sala de aula se ele também tem as suas demandas? Então é entender que a escola, ela é um organismo vivo, ela vive em função dos e para os alunos, mas existem tantos outros sujeitos nesse cenário na escola, são os professores, a equipe diretiva, a gestão da escola, é quem trabalha na limpeza, é quem trabalha na portaria, a tia da cantina, as famílias. Então são muitos atores nesse cenário. E o professor, ele acaba que ele está ali trabalhando no equilíbrio de tudo isso, né? Então, como é que o professor pode cuidar dessa sua saúde emocional? Acho que o primeiro ponto é a escola entendendo que esse indivíduo, ele também merece seu espaço, merece ser respeitado enquanto sujeito. Porque o professor veio depois, primeiro tem um sujeito, primeiro há um ser humano ali. Então como que esse ser humano está? Como é que ele chegou para trabalhar hoje? Quais são as suas demandas? Quais são as suas dificuldades? Eu tive um colega que trabalhou comigo há muito tempo, antes de eu pensar em educação, que ele dizia assim: na dificuldade, se a família não pode ajudar, o nosso patrão tem que ser o nossa próxima tentativa. E aí eu fico pensando muito nisso, né? Enquanto esse cargo de liderança na escola, que é o coordenador e a direção, tem para nos ajudar, esse apoio, esse local de abrigo, esse local de acolhimento, porque a escola é isso para todos nós. É um local de acolhimento. Então o professor, ele precisa se sentir dessa forma, mas ele só vai conseguir de fato se sentir assim se quem está no processo de organização da escola apresentar para ele esse ambiente. Então vamos lá, eu estou contigo nas suas dificuldades. Tive uma diretora na época no estado, há muitos anos atrás, quando eu iniciei a minha matrícula no estado, em que ela dizia assim: eu preciso saber se vocês estão bem. A hora que você não estiver bem, passa na minha sala primeiro, para a gente conversar. E aí a gente vai analisar o que fazer na sequência. E eu nunca mais esqueci isso, até porque eu já tive a oportunidade de estar numa direção, de ser orientador educacional, então eu levei isso para a minha vida, saber se o nosso colega está bem. E aí na função, como vocês falaram, da inteligência socioemocional, a escola às vezes tem um psicólogo à disposição e às vezes não tem. Então, esse profissional que trabalha com esse processo da educação, da inteligência socioemocional, e eu me encontro nesse momento, ele é muito visto como esse para-raios. Zé, eu preciso conversar hoje. Bom, eu não sou psicólogo, mas eu confesso que eu sou um bom ouvinte. Então, vamos lá, que muitas das vezes o professor, ele só está precisando falar. Ele precisa só colocar para fora aquela válvula de escape para que ele se sinta bem. A própria psicologia fala sobre isso. A necessidade de nós falarmos, até para a gente verbalizando, a gente consegue tornar mais ainda consciente aquilo que está nos afetando. Então esse processo de escuta hoje dentro da escola pode fazer uma grande diferença para o nosso professor. Até porque a gente só pode oferecer o que a gente tem, né? A gente só pode dar algo que a gente tem. Então, como acolher os alunos se não existe um acolhimento por trás na instituição? Como desenvolver competências socioemocionais se você não desenvolve em você mesmo, né? Falando nisso, eu que sou uma pessoa que também pesquiso as competências socioemocionais, a inteligência socioemocional há muito tempo, eu quero aproveitar e te entregar aqui o meu lançamento, que é o Práticas Socioemocionais para Dinamizar o Ambiente Escolar.
deixar aqui com você esse livro para colaborar com as suas pesquisas também, para que possa agregar em todo o seu trabalho, que eu sei que é incrível, relacionado à inteligência emocional. E é isso, a gente só pode dar o que a gente tem. Eu só posso dar esse livro porque eu tenho aqui em mãos para te oferecer. E que a gente pense muito nisso, né? Antes de trabalhar todas as emoções nas crianças. Será que identificamos em nós mesmos quando estamos tristes, alegres, com medo? Você consegue identificar, Vitor, assim que bate aquela raiva? Às vezes, e você falando essa coisa de a gente tem que dar o que a gente tem, e aí eu fico pensando e me perguntando, e trago a pergunta aqui para a mesa, como que a gente faz para oferecer? A gente está falando da potência da felicidade, né? E então, como que a gente pode oferecer felicidade enquanto professor, enquanto gestor, como que a gente pode fazer com que esse movimento possa alcançar o outro, já que, naquele instante, o outro ele não detém dessa felicidade momentânea. E aí, se ele não tem, como você bem falou, ele não pode dar para os alunos, ele não pode dar na sala dos professores. Então, como a gente percebe isso e a gente, de alguma forma, enquanto colega ali, também professor, a gente não pode, percebendo isso, oferecer também um pouco de felicidade naquele instante. Ou alegria, né? Sim, sim. Vocês se lembram da síndrome do domingo à noite? E como? Que é exatamente quando a gente, às vezes, esquece que o final de semana está acabando e aquela musiquinha, aquele determinado programa te faz lembrar, meu final de semana está acabando e amanhã às 7 eu estou dentro de sala de aula. Muitos colegas se encontram numa fase, num momento, em que esse tipo de sensação é muito ruim, porque ele, no dia seguinte, ele precisa se deslocar para uma atividade profissional, ou é o ambiente em si, que infelizmente é nocivo à saúde emocional dele, não é? Então, essa síndrome do domingo à noite é interessante. Mas, alguns caminhos. Precisamos valorizar esses momentos de lazer, esses momentos de se desligar das ocupações. Isso é fundamental. Eu preciso valer o meu final de semana. Se são 2 dias que eu tenho para o descanso, que esse descanso ele seja, de fato, gozado por nós. Respeitado, né? Exatamente, respeitado. Porque quando a musiquinha tocar no domingo à noite e eu lembrar que no dia seguinte eu volto para o trabalho, pelo menos eu vou lembrar dos momentos bons. E aí isso abre brecha para a gente falar sobre modelos que a psicologia positiva definiu como modelos de bem-estar e felicidade. O professor Martin Seligman, na década de 90, ele fez um estudo e aí ele publicou esse modelo. Um modelo chamado PERMA, é um acrônimo. E aí são palavras, termos em inglês, e são 5 elementos que, se a gente consegue trabalhar, colocar em prática na nossa vida, na nossa rotina, no dia a dia, a gente consegue se considerar uma pessoa mais feliz. E aí eu trago isso para a realidade do nosso professor, do nosso docente. E uma delas é as emoções positivas. Valorizar as emoções positivas. Não esquecer aquilo que é negativo, mas é valorizar os bons momentos. Então, num final de semana, o que eu vivi? Eu descansei, eu estive com a família, eu consegui sair, passear, fiz uma viagem tão aguardada, tão planejada, ou eu simplesmente sentei e assisti minha televisão, minha série, meu jogo de futebol, meu programa. O que eu consegui fazer de bom? Porque esses 2 dias, eles são uma válvula de escape, para que a gente possa respirar, lembrar que a vida pós-trabalho, e isso não só o final de semana, mas nos momentos em que a gente está fora do local de trabalho. A grande questão é que nós professores, e eu sou professor, nós professores também temos uma carga muito grande de trabalho fora do local de trabalho. Era exatamente isso que eu ia falar. O problema é a quantidade de trabalho que nós, professores, levamos para casa. Exatamente. E aí, Paty, Victor, nessa quantidade excessiva de trabalho, que são nossos planejamentos, que são as correções de prova, eu vivencio agora a experiência de ser professor de redação também, porque sou formado em letras, então trabalho hoje com redação. Adoro ver os meus alunos produzirem seus textos, ficção de fantasia, contos, cordel, adoro.
Mas isso acaba gerando, pós-sala de aula, um trabalho muito grande. E é a hora que você pensa assim, eu também preciso descansar. Então é encontrar esse equilíbrio. E a escola, ela pode e deve ser um grande parceiro nesse sentido. Por quê? Se eu tenho que fazer essas intervenções que acabam levando o trabalho para fora de sala de aula, o quanto a nossa direção, coordenação pode ser empática nesse momento. Peraí, vamos fazer um equilíbrio em que você possa estar em casa também descansando para que você volte no dia seguinte ou vá para o outro trabalho, porque alguns professores só trabalham no mesmo lugar e outros professores trabalham em vários lugares. Então, para que você não volte para cá amanhã muito cansado e nem vá para o outro local de trabalho também muito cansado. Então, é uma grande parceria que precisa acontecer dentro da escola. E eu penso que as crianças também sofrem muito essa síndrome do domingo. Assim, você era uma criança que ia para a escola feliz? Sim. Sim, eu tenho assim maravilhosas lembranças da minha escola. Sempre quando eu falo com muita alegria pelo momento que eu vivi na escola, na minha infância, na adolescência, são os melhores momentos. Inclusive, quando eu comparo com o período da graduação, da primeira graduação, que foi lá mais de 20 anos atrás, eu lembro que como eu já era um caminho muito decidido, falando de profissão, então já era um caminho muito decidido, eu fui muito dedicado à minha graduação. E na escola eu de fato vivi. As experiências que eu tenho da minha infância e da adolescência foi porque eu me entreguei e eu queria ir para a escola. Hoje isso, a gente vê isso, né? A criança muito pequena, infantil, fundamental 1, ela tem esse prazer de ir para a escola, ela sente prazer, porque ainda é aquele ambiente lúdico. Conforme ela vai ficando mais velha, vai para o Fundamental 2, né, os anos finais, ensino médio, parece que a coisa se tornou tão séria que aquele prazer de estar na escola, ele vai reduzindo. E tem tantos alunos que falam assim, como é que eu queria voltar para a escola tal ou para o ano tal, porque aquela vivência do lúdico, da brincadeira ainda era muito presente. Isso é um desafio para nós professores e para a escola da atualidade, em épocas de rede social, em épocas da internet, trazer tudo pra gente. Você era feliz para a escola, Victor? Olha, eu vou dizer que não. Mas assim, na infância e na juventude eu não era tão feliz como sou hoje. Tanto que eu brinco que quando eu estava no ensino médio, eu falei que depois que terminasse o segundo grau, eu nunca mais ia acordar cedo na vida para ir para uma escola. E há mais de 15 anos o que eu mais faço dando palestras artísticas, é acordar cedo para estar, porque normalmente às 7 horas da manhã eu tenho que estar na escola, então às vezes eu tenho que acordar 3 horas da manhã para sair de casa, às 3h30, 3h40. Então assim, hoje para mim é uma felicidade muito grande. E aí trazendo isso, eu fico pensando e jogo esse pensamento para você, José, como que a gente... você falou, a gente traz a questão do comprometimento, do respeito, e a gente vive num país que esse movimento educacional também está muito relacionado, eu digo que essa palavra é minha, capitalista, do capital, e assim, e muitos de nós, às vezes, embarcamos nesse grande navio da educação, que é um navio que está aí navegando, que tem essa ideia de navegar, levar para novos horizontes, mas pensando no que eu vou receber financeiramente, pensando no salário. E aí, às vezes, quando a gente se depara com esse ambiente de sala de aula, a gente fica meio travado e aí dá aquela coisa assim de tipo, como? Não era isso que eu pensava. E aí você pensa, eu só penso no salário. E aí acabo deixando de brincar, deixando de me divertir e de se relacionar com esses alunos a partir dessa diversão, dessa brincadeira. Exatamente isso, Victor, porque é encontrar esse prazer dentro do trabalho. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar em prol de um salário, que ele vai chegar na minha conta em algum momento, só que ele vai sair de lá mais rápido do que a quantidade de tempo que eu ainda tenho para frente para o próximo chegar. Então nós precisamos fazer do nosso ambiente de trabalho, seja ele qual for, mas o desafio na educação é muito grande nesse sentido, precisamos fazer do nosso ambiente de trabalho aquilo que eu sinto prazer. Estudos mostram a grande parte da nossa vida, uma boa parte da nossa vida, a gente está no trabalho.
Muitos trabalhadores, inclusive, relatam que passam mais tempo no trabalho do que em casa. E se esse local de trabalho não for um local acolhedor, convidativo, que me faça sentir bem, como é que vai ser para eu esperar mais 29, 30 dias para o próximo salário? Então, é um grande desafio, mas é um desafio que a gente precisa encontrar no dia a dia as ferramentas para tornar esse ambiente, para mim, mais prazeroso, mais alegre e que eu me sinta, como a gente falou no começo, neste processo, uma pessoa feliz. E você também é professor de educação física e tem vários livros voltados para creche, para educação infantil, mostrando aqui, né, estimulação na creche. E como o nosso programa, ele é muito voltado para as brincadeiras, para falar dessa ludicidade, e temos uma parcela grande de professoras de educação infantil e de Fundamental 1 que assistem e sempre pedem prática. Querem sugestões, querem dicas, querem, assim, ideias, inspirações para colocar no dia a dia, no seu planejamento, no seu cotidiano. Então, o que você pode deixar aqui hoje? Eu sei que o tempo é curto, mas o que você pode deixar de prática pedagógica, de sugestão para esses profissionais aí das infâncias, para os professores das infâncias colocarem em prática, visando esse brincar, essa felicidade, esse bem-estar? Diz pra gente. Primeiro, Paty, que eu não posso deixar passar esse momento sem dar os parabéns às professoras, aos professores que lidam com a educação infantil. Porque depois, quando essa criança amadurece e chega lá no ensino médio, na graduação, é fruto, em boa parte, dessa educação infantil. Então, o que nossas professoras e professores também de educação infantil fazem é simplesmente construir o alicerce que vai levantar essa casa e vai deixá-la de uma forma em que, nos anos iniciais, finais, ensino médio, a gente vai colher os frutos disso. Então, é dar os meus parabéns e dizer o quanto eu admiro o trabalho de vocês que estão na educação infantil. Toda a base, né, José Ricardo, todo o programa emocional do ser humano, ele está ali na educação infantil, até os 7 anos, não é isso? Exatamente. Por falar nisso, o Daniel Goleman, que foi o precursor da inteligência emocional, quando ele fala que a inteligência emocional é uma capacidade, ele diz que é uma capacidade em que você, que se refere a você nomear e lidar com as suas emoções e a dos outros também. E isso começa pela educação infantil. Isso começa lá desde muito novinhos. Aqui nesse livro de estimulação na creche que você mostrou, escrito com o Marcos Vinícius, né, meu companheiro aí de todas as publicações, nós fizemos até uma divisão didática, pensando nessa faixa etária da creche até ali 1 ano e meio, 2 anos, onde a gente diz assim, os bebês, primeiro eles estão deitados, depois eles vão sentar, vão engatinhar e vão levantar e vão andar. Então a gente fez de forma didática, só para poder situar, né, os profissionais que trabalham com essa faixa etária, de como olhar para esse bebê em desenvolvimento, que a gente acredita que os 18 meses, né, 1 ano e meio, 2 anos, essa criança já está andando, já está falando. É lógico que a gente não fala de uma receita de bolo, porém, contudo, temos que olhar para um parâmetro para que a gente possa ter uma ideia, essa criança está evoluindo. Então é pensar assim, as crianças que deitam, né, que estão deitadas ainda, que não engatinham, que não sentam, elas precisam de estimular o seu sensorial, é o auditivo, é o visual, é o tátil, então é o som, é a voz, é colocar objetos para que ela tenha a intenção de alcançar, né? O contato sensorial do banho com esses bebês é uma coisa fantástica. Papais e mamães que estão vivenciando hoje dar banho em seus filhos, pensem nisso. Pensem no banho como uma atividade psicomotora sensorial de grandiosidade, porque você toca no corpo, você fala daquelas partes e o bebê ele está sentindo. E isso vai amadurecendo o seu cérebro, né? As crianças que já sentam e que o passo seguinte vai ser o engatinhar. Então ponha objetos para estimular essa criança a querer lançar seu tronco à frente, lateralizado, porque daí ele vai engatinhar. Depois é colocar objetos em uma determinada distância para esse bebê começar a, né,
tá engatinhando e buscar esse objeto à distância, aquela coisa lúdica, passa por baixo da cadeira, faz o universo mais lúdico possível e depois que essa criança levanta e anda, ela descobre o mundo. Então, assim, eu posso ir até lá com muito mais velocidade. E aí, pronto, aí a gente pede para ela falar assim, fica um pouquinho sentado, né? Porque ela levantou e caminhou e foi embora. E aqui, na contracapa, o brincar é a coisa mais importante para as crianças, a atividade mais vital, pela qual elas aprendem a dar e receber, a compreender a natureza complexa do ambiente, a solucionar problemas, a relacionar-se com os outros, a ser criativa e imaginativa. Pois é, com essa reflexão sobre a brincadeira, sobre o brincar, não tem por que a gente não dar esse espaço para as crianças e para todos, na verdade. Todos nós precisamos desse espaço do brincar, por isso que foi dito, por toda essa reflexão que nós levantamos aqui, com certeza. E olha, falando em brincar, professor, aluno, eu já fiquei aqui pensando, o que você que está aí, você que está nos vendo agora nesse exato momento, o que você está fazendo? Você quer brincar? Quer se divertir e quer aprender? Ó, tem tudo isso aqui no Pode Brincar, mas também tem no Congresso Brincar, que vai acontecer em agosto, dia 30 e 31 de agosto, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no Brasil. Então você que também está no exterior, quer vir para cá, quer brincar, quer aprender aí, como bem disse o nosso professor, aqui falando sobre a importância do brincar e trazendo aí o brincar como uma estratégia inovadora na formação das crianças, pensando que também a importância, né, da primeira infância. E, Paty, se a pessoa se inscrever agora lá em congressobrincar.com, ela tem alguma coisa aí? Tem um bônus? O Congresso Brincar é uma experiência mágica. Professor de educação infantil que entra no Congresso Brincar, professores das infâncias, sentem ali a ludicidade, né, em todos os seus sentidos. É incrível. Mas além daqueles 2 dias, interagindo com os palestrantes, vivenciando todos aqueles momentos lúdicos, quem comprar, quem se inscrever no Congresso Brincar, ganha 3 meses de acesso gratuito à comunidade Brincar, que é a maior plataforma digital destinada aos educadores das infâncias. E ali encontrará inúmeros outros cursos, congressos inteiros, chega conteúdo toda hora. A comunidade Brincar é incrível, dá para maratonar. Olha, eu que digo sempre isso, dá para maratonar mesmo. Eu vou correndinho aqui, já vou fazer minha inscrição. E o professor José Ricardo acabou de entrar para a nossa comunidade Brincar, não é, professor? Sim. Vai trazer muito conteúdo interessante, inclusive essas sugestões que ele falou aqui, mais explicadinhas pra gente em texto. Eu já tô com o material do professor José Ricardo para publicar na comunidade, outros vídeos. Victor Meirelles faz parte da comunidade também, eu também, gente. Então vem que só tem mais de 50 profissionais da educação de várias partes do Brasil e todos, assim, grandes especialistas, pensadores, pessoas envolvidas com a educação, e só falta você. E maravilhoso, conteúdo em texto, vídeo, áudio, então não perde esse momento, essa experiência para se divertir e se divertir aprendendo, como a gente bem está falando por aqui. E é isso, né, José Ricardo? São experiências, são vivências, são relações, isso tudo que vai constituindo o ser humano, que vai nos transformando em pessoas mais felizes, com mais bem-estar. E tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje, não adianta ficar só na palavra, né? Não adianta a gente ficar refletindo, falando. É preciso colocar em prática, é preciso tentar trazer para a sala de aula, trazer para o chão da escola, essa brincadeira, esse olhar mais sensível, mais atento aos professores e também mais sensível, mais atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos alunos, ou seja, não importa, ao ser humano, né, com suas individualidades, com suas potencialidades, para que a gente viva um ambiente mais tranquilo, um ambiente com, não só com mais felicidade, mas também com mais paz, né, gente? Com mais paz. Eu vi acho que anteontem, uma matéria de um professor que foi estrangulado pelo aluno dentro de sala de aula. Vocês viram isso já no ensino médio? Ou seja, são casos e casos, diariamente lemos essas grandes e pequenas violências de aluno com professor, de professor com aluno, de aluno com aluno, né, o bullying. E, em contrapartida, tem aí
muita gente se graduando em Ciências da Felicidade para tentar trazer o inverso. Que graduação é essa? Conta um pouquinho pra gente, Zé Ricardo. Pois é, foi assim, gente. Há alguns anos atrás, eu vi uma matéria no jornal falando sobre o curso livre de felicidade em Harvard, que inclusive era o curso livre mais disputado dentro da universidade. Alguns anos se passaram, e aí eu estou falando de 2021, uma instituição aqui do Brasil decidiu, então, já que tinha pesquisadores conectados à pesquisa em Harvard, trazer uma graduação em Ciência da Felicidade. E eu, com grande prazer, digo que eu sou um cientista da felicidade formado pela primeira turma em Ciência da Felicidade em nosso país. E essa formação vem exatamente para discutir sobre a psicologia positiva, o bem-estar, a felicidade, o autoconhecimento e o autocuidado. E isso é fundamental para hoje nós, seres humanos. E o interessante foi levar isso para casa, para, antes de mais nada, me entender enquanto sujeito que busca esse autoconhecimento, autocuidado, para que eu possa, no passo seguinte, falar sobre tudo isso que a gente conversou com as outras pessoas também, inclusive, né? Eu achei isso incrível. No meu livro Competências Socioemocionais na Escola, eu cito o Léo... Agora esqueci o nome do cara. Buscaglia. Volta. No meu livro Competências Socioemocionais na Escola, eu cito o Léo Buscaglia, que foi um professor numa universidade americana também, que ele lecionava amor. Ele tinha uma aula por semana para falar de amor. E eu achei aquilo fantástico, eu gostava muito dos textos dele, e eu comento isso no livro. Quem sabe a gente precise disso, né? De uma aula por semana só de amor, ou de uma aula por semana só de felicidade, mas para vivenciar, para experienciar, para trazer isso nas relações, e não como um conteúdo, como um texto a ser decorado ou ser reproduzido. E eu gosto muito de lembrar de tudo isso, e achei fantástico quando soube dessa graduação de Ciência da Felicidade. Acho que eu estou precisando dessa. Acho que eu quero para mim também. E outras podem surgir, né? Outras graduações, outras aulas, outras experiências nesse sentido. E aqui a gente tenta trazer uma experiência, mesmo que virtualmente, digitalmente, que é uma experiência do brincar, do poder brincar. A gente não só fala, a gente também quer brincar um pouquinho, né, Vitor? Sim, sempre, sempre. E trazendo tudo isso que a gente falou nesse transcorrer desse programa, nessa brincadeira, eu fico pensando e como que a gente trazendo essa formação da graduação da ciência da felicidade, como que a gente possibilita realizar, né? Aplicar essa ciência da felicidade nas nossas aulas, pensando enquanto professor, porque assim, que quando você fala que felicidade ela tem uma relação com alegria, e alegria eu já penso em diversão, e penso que me divertindo eu aprendo muito mais, eu gosto muito mais do que eu estou fazendo. Então como que a gente poderia de alguma forma aplicar isso? Ou se você já está aí, de repente também promovendo algumas oficinas, workshops, palestras, cursos, falando sobre isso para poder embasar a gente, para poder alimentar a gente com esse conteúdo teórico da felicidade, para que a gente faça esse conteúdo teórico virar, como a Paty disse, na prática. O primeiro ponto, Victor, que a gente precisa pensar é eu, enquanto professor, na sala de aula, me sentindo bem onde eu estou, onde a gente já conversou. O segundo ponto é que eu possa transformar a minha sala de aula nesse ambiente de emoções positivas, que, como Martin Seligman disse, né, é um dos pilares para que eu me sinta uma pessoa mais feliz. Então, como é que eu faço para promover esses momentos de emoções mais positivas? Diante de uma tarefa realizada, de um aprendizado concluído, e valorizar, porque a necessidade do conteúdo na escola, como sempre foi e continua sendo, a gente meio que vai atropelando esses momentos e a gente não para vivenciá-los, sabe? Quando o aluno diz assim, professor, eu tive dificuldade, mas eu consegui, ponto. Aí temos um momento de vivenciar uma emoção positiva, né? E permitir também que os nossos alunos sejam criativos. Aqui eu queria abrir um espaço para fazer um comentário que eu lembrei agora.
Há uns anos atrás, a escola onde eu trabalho, todo ano ela organiza a Feira das Profissões. E aí me convidaram, a coordenação pediu, vai lá, professor, apresenta seus livros, fala da vida do escritor e tudo mais. Né, Paty? Vida do escritor, né? Vida do escritor, do palestrante. Exatamente. E aí coloquei meus livros sobre a mesa, e aí um aluno do 7º ano falou assim, caramba, professor, você escreve, né? Que legal e tal. O que precisa fazer? Olha, usa da sua imaginação e vamos lá, vamos escrever, vou te ajudar. Passou uma semana, ele veio com aquele caderno de desenho sem pauta, que é um caderno na horizontal. Ele falou assim, professor, eu tive uma ideia para um livro. Aí ele já tinha começado umas páginas com uma espécie de um gibi, histórias em quadrinho. Eu perguntei para ele assim, e aí, mas qual é o título do livro? Gente, eu tô falando de um aluno de 7º ano. Prestem atenção, 13 anos, 12, 13 anos. O nome estava escrito na capa do caderno. Imaginação, 2 pontos. Um lugar onde poucos adultos habitam. Então, um adolescente de 12, 13 anos entendendo, e aí eu conversei com ele sobre isso, entendendo que os adultos vão perdendo ao passar do tempo esse lugar de direito de imaginar, de criar. Então é ser esse profissional imaginativo, criativo e levar isso para a sala de aula, criar junto com os alunos. É mostrar para eles que eles são capazes. Eu tenho feito muito isso também nas minhas aulas de redação, que é quando o aluno cria um texto de 2 páginas ou de um parágrafo. E eu preciso valorizar isso. Levo para o lado das emoções positivas. Então a gente precisa valorizar esse espaço de criação, de imaginação, como um local onde o êxito acontece. Valorizar isso de verdade. Algo que a gente sempre fala aqui no Pode Brincar, mas é sempre bom repetir. Infelizmente, muitos profissionais apontam mais o erro e não valorizam tanto as potencialidades do aluno. É mais comum o apontar do erro, até nas famílias também, né? Se o aluno chega lá, vai mostrar o boletim para o pai e para a mãe, tirou nota boa em todas as matérias, tirou uma nota vermelha, a mãe vai apontar primeiro a nota vermelha, antes de parabenizar todas as outras notas altas. E aí, sabe o que eu acabei de me lembrar também? Eu tive uma aluna que ela chegou na escola, 7º ano, se eu não me engano, aula de educação física. Ela não gostava, segundo ela, de nada da educação física. Nunca tinha feito. Entendo muito bem. Pois é. E aí vem o desafio para que o professor de educação física resolvesse. E eu gosto de trabalhar com novos esportes, novas modalidades. Inclusive, eu tenho um projeto chamado Escola dos Novos Esportes, onde eu saio do famoso Quarteto Fantástico, futsal, handebol, vôlei e basquete, e vou para algumas outras modalidades, e são mais ou menos 30 aí. Algumas eu falo em alguns livros desses aqui, para a abordagem psicomotora da educação física, o mais recente, que são os jogos para adolescentes. Então, eu falo sobre essas modalidades. E aí, nesse dia, eu estava apresentando uma modalidade nova. Encurtando a história, 7º ano, vamos pular, vamos fazer um recorte, pular para a 3ª série do ensino médio. Essa menina termina a escola com uma das alunas mais participativas da aula de educação física. Então é esse encontrar as ferramentas e oportunizar esses momentos. E aí eu me senti como alguém que resgatou uma pessoa que estava ali pronta, esperando algo acontecer. E aí foi assim como tem sido. Eu falo também enquanto professor de educação física, quando o aluno diz para mim, em determinado momento ou ao final do ano, como acontece, professor, se não fosse a sua aula, nunca ia conhecer esse jogo. Ou então, professor, e aí isso pode ser em qualquer disciplina. Professor, a sua aula hoje me deixou um pouco melhor do que eu estava. E aí eu sinto que o meu dever enquanto professor está basicamente cumprido. E como marcam esses professores inspiradores, né? Que nos motivam, que nos tiram da zona de conforto. Eu também sempre pensei, enquanto aluna, que a educação física precisava variar mais. Eu ficava sonhando numa aula de educação física que tivesse dança, porque eu sempre gostei muito de dançar, mas eu detestava jogar vôlei, jogar handball, e eu era obrigada a jogar o handball, o vôlei. Eu falava, não tem uma dança, não tem algo que eu possa fazer diferente? Então, parabéns, né? Primeiro, por pensar nisso, em abrir, em criar novas possibilidades de aula de educação física. E acho que é isso, né? Ser criativo, ser inovador, ter coragem, ousadia de quebrar um pouco também esses paradigmas, esses padrões, né? Sim, e pensar como, né? Como que a gente, nesse lugar
de professor, a gente pode inspirar o outro? Como que a gente pode? Porque eu fico pensando, enquanto o professor ia falando, eu fico pensando, pô, e aquele momento que a gente, enquanto professor, tá ali sem entender que é um processo, que esse processo existem alegrias e tristezas, mas esse é o processo da felicidade, e que onde você elabora uma proposta para a sala de aula e aquele aluno ele não consegue realizar. E aí você vem a frustração. E aí você carrega, dentro desse contexto de educação de culpa, você carrega essa culpa, e aquilo que é positivo, você acaba contextualizando e generalizando como todo aquele momento e aquele trabalho como negativo, como que você tivesse errado. E na realidade faz parte do processo. Então eu queria que você falasse também como que a gente faz esse corre, trazendo essa palavra, faz esse corre e leva essa visão para esses colegas que na realidade é um processo. É um processo, Victor. E você tem toda a razão. É um movimento muito natural de nós, professores, porque nós lançamos as nossas expectativas lá em cima. A nossa régua é muito alta. Automaticamente, isso vai gerar em nós uma autocobrança. Então, se um aluno não desenvolve, não gosta, não entra no processo, é muito natural que eu traga para mim. Mas se a gente parar para pensar, nada agrada a todos. Em qualquer circunstância. Você está num barzinho com os amigos, uma conversa, não interessa tanto uma pessoa quanto o restante do grupo. Você está na sua família, numa reunião, tem uma galera que não está interessada. Você está querendo marcar um filme. Eu vivo isso lá em casa, somos 4. Vamos ver um filme? O filme agrada 2, não agrada 2. Agrada 3, desagrada 1. E aí é muito natural, porque a gente não vai conseguir algo que seja 100% agradável a todos. E aí entender que provavelmente eu terei essa oportunidade de, na próxima aula, pensar nesses que não foram contemplados, ou talvez pela minha metodologia, ou talvez pelo conteúdo selecionado, ou pelo próprio interesse do aluno, e tá tudo bem. A gente não pode trazer isso, porque isso aí já começa a fugir daquele aspecto de vivenciar as emoções positivas. Eu preciso entender que para aqueles alunos a aula não fluiu, procurar saber por que não fluiu, perguntar inclusive para eles por que não, mas pensar que por uma boa parte aquela aula foi muito boa. E para esse grupo que talvez não tenha fluído muito bem, eu preciso pensar agora a próxima aula. E a gente ir criando estratégias. Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente vai acumular, o nosso HD de tristezas, ele vai chegar no limite dos bytes e vai chegar uma hora que vai precisar formatar. É a hora que a gente vai pensar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso, enfim, né? Então é não deixar chegar nesse ponto. E variar essas possibilidades de trabalho, né? Não ficar sempre com as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas, nosso planejamento ser mais flexível nesse sentido. Porque tem muitos professores que ficam ali só no livro, só no caderno, né? É livro, caderno, quadro, lousa, livro, caderno. Que tal variar, né? Trazer uma história, uma música, uma aula lá de fora, ao ar livre. E na educação infantil a gente tem muito isso, de explorar todos os sentidos da criança. Conforme a criança vai crescendo, vai sendo uma pressão muito grande para se enquadrar num modelo e não se varia tanto. E é possível variar, qualquer que seja a área de estudo. Isso aqui eu acho que você deixou hoje uma grande mensagem nesse sentido, né? De ser criativo, de trazer uma inovação para dentro da escola que... A criação, a inovação tem tudo a ver com brincar. E agora é hora da gente brincar aqui, né? Vamos brincar? Olha, vambora. Se é pra ir, vamos que vamos. Então, assim, você fala a proposta, eu falo as palavras? Não, tá. Você. Tá, então tá. Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, já que a gente tá falando com um professor que também é professor de educação física, então a gente vai jogar uma bola aqui, a gente vai passar, eu vou passar a bola para você, que é uma palavra numa bola, e aí você vai jogar essa bola com outra palavra dentro pra Paty, e a Paty joga para mim com outra palavra. Perfeito, aqui é professor de educação física, professor de redação. Aí, palavra, vai ser tudo isso. Aqui. E de sócio-emocional também. Sócio-emocional. E é isso. Aí não trazendo o sócio-emocional, não pensa muito. Só primeira que vem à mente. Então vamos lá.
Brincar. Para a vida toda. Vida. Educação. Caminho. Não pode repetir a palavra do podcast passado, né? Pode. Aqui tudo pode. É para brincar, se é para divertir. Deixa eu pensar, Vitor, um pouquinho. Pensa que a bola já virou batata quente. Não sabia que você ia me perguntar também, né? Ai, vamos lá. Educação. Conexão. Professor. Vai de novo, educação. Vai. Educação. Conexão. Professor. Exemplo. Professor. Inspiração. Aí vamos lá, criança. Eu. Felicidade. Ah, maravilha. Uma paixão. Família. Uma paixão. Educação. Um sonho. Meus filhos felizes. Um sonho. Ser feliz. E um sonho é ver uma educação mais brincante e divertida hoje e sempre. A gente vai variar sempre essas palavras aqui nesse jogo. Eu tô perdida, né, gente? Porque vou ter que jogar essa bola pra você, Vitor, da próxima vez. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Então, eu posso uma perguntinha? Pergunta, comentário? Pode. Rapidinho. Porque eu digo sempre que coisa boa gera coisa boa. Então a gente tem que curtir, compartilhar. E como toda coisa boa a gente não percebe e passa rápido, a gente já tá chegando no finzinho. Mas aí eu vou colocar aqui. Professor, como que você nesse momento convidaria um outro professor ou outros professores para brincar em sala de aula? Posso falar olhando para a câmera? Sim. Professor, professora, faça da sua sala de aula uma verdadeira brincadeira em qualquer matéria e momento que seja, para que você se sinta feliz, motivado de continuar naquele ambiente com aquelas crianças e aqueles adolescentes. Brinca com eles, vai ser muito bom, eu tenho certeza. Então pode brincar, gente? Claro que pode. José Ricardo, muito obrigada por você ter aceitado participar com a gente, por todo o seu conhecimento, sua sabedoria, por todas as mensagens positivas e felizes que você deixou pra gente hoje. Eu espero que você volte outras vezes e que a gente continue junto lá na comunidade Brincar, que venha muita coisa boa também. Só tenho que te agradecer muito, 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 em nome de toda a família do Pode Brincar, do Congresso Brincar e do Instituto Conhecer. Obrigado, Paty, obrigado, Victor, obrigado a todos, né, responsáveis por esse momento estar acontecendo. É uma oportunidade maravilhosa da gente fazer o que nós fizemos aqui. Nós compartilhamos e conversamos e foi super agradável. Confesso que parece que começou agora, de tão prazeroso que foi. Muito obrigado mesmo e contem comigo em futuros próximos. Olha, professor, eu em meu nome, eu diria que em nome de todos, mas eu vou colocar aqui individualista mesmo. Em meu nome eu queria agradecer muito do fundo do meu coração e dos meus olhos, porque nesse momento eu percebo que você abriu nessa floresta que é a minha mente, abriu, e eu acho que a mente de todos abriu um caminho para novos horizontes, pensando a felicidade enquanto essa ciência que pode cada vez mais trazer para a sala de aula uma melhor forma de construir possibilidades de alegrias, e que alegrias se tornam aprendizagens e cada vez mais a gente tem um futuro melhor. Que a gente leve daqui hoje, desse papo, dessa reflexão, todo o bem-estar e toda a felicidade que foi causada, que chegue até você que está aí do outro lado. Não deixa de colocar seu comentário, sua curtida, se inscrever no canal do Congresso Brincar e marcar a gente. Sim, segue a Marca gente. que vamos compartilhar, não é, gente? Sim. Vamos compartilhar todos que marcarem lá os nossos arrobas na rede social. Sem dúvida, com toda certeza. Beijo no coração de vocês e Gratidão. só coisas boas, porque coisa boa gera coisa boa, minha gente. Então curte, compartilha e marca a gente. Olha, lembrando, para finalizar, WAK Editora tem vários livros, várias coleções do professor. Então, quer saber mais, quer se aprofundar? Aqui, ó. Do professor José Ricardo Machado e da Paty Fontes também, Victor Meirelles. Sim. E daqui a pouco o Victor Meirelles, só depende da editora. Já o lançamento. Como fizemos da última vez, no último Pode Brincar, vamos encerrar com o Pode Brincar
coletivo? Vamos sim. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pode brincar! Vem!